Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica ou Escola Bíblica Dominical. Estamos hoje na lição de número 9 da nossa queridíssima revista da editora Betel, ok? Se você ainda não adquiriu a sua revista, providencie. Ainda dá tempo você adquirir essa revista que está um trimestre de estudos muito bons de estudar, estudos que nos despertam para um trabalhar em Cristo, movido pelo Espírito Santo. Então, sem mais delongas, vamos direto para a nossa lição. Afinal de contas, nesta lição, nós vamos falar do movimento pentecostal no Brasil, ou seja, esse despertar que mudou a nossa nação. É o título da nossa lição de hoje, tá ok? Então, vamos aqui movendo o nosso mouse. Então, está aqui nossa lição de hoje. Eu vou mudar aqui e vamos lá. Muito bem. Está aqui o título: Movimento Pentecostal no Brasil, um despertar que mudou uma nação. Primeiro trimestre de 2025. Ok? Então, vamos lá. O texto áureo: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Atos 19 e 6. Verdade aplicada. Cada membro de corpo de Cristo, à luz da palavra de Deus, deve cultivar o desejo de buscar mais de Deus para que a chama do Espírito não se apague. O objetivo da lição, esse é fundamental, é ressaltar, conhecer e identificar. Ressaltar que o avivamento de Atos 2 chegou ao Brasil, conhecer a chegada do pentecostalismo ao Brasil e identificar a trajetória pentecostal no Brasil. Estamos aqui no tópico 1.1 e a partir deste aqui nós temos o proto-pentecostalismo, né? Mas antes, deixa eu te falar aqui sobre o proto-pentecostalismo. Alguns teólogos chamam de proto-pentecostalismo o período inicial do pentecostalismo no Brasil, ou seja, é o proto, é o início de tudo. Há relatos de batismo com o Espírito Santo e glossolalia anteriores à vinda dos primeiros missionários pentecostais Gunnar Wingre e Daniel Berg. Na verdade, há relatos históricos escritos que eles não foram os primeiros que chegaram. Há outros que chegaram na frente deles, né? Principalmente na região sul do nosso país, né? Então, veja só, Daniel Berg e Gunnar Wingre foram os fundadores da Assembleia de Deus, atual Assembleia de Deus. Mas eles não foram aqueles que trouxeram para cá o pentecostalismo. Não. Há outros como Fritz Matsulat, Paulo Malaquias e Pedro Grund, entre muitos outros que nem sequer foram relatados nos livros de história. Mas estes daqui são os mais evidentes e os mais proeminentes. Não quer dizer que os demais também não fizeram algo grande, fizeram. Mas naquela época, lá de 1900, não se tinha tanta preocupação em guardar arquivos nas igrejas e da chegada de missionário e vinda de missionários, arquivos históricos, né? Então, muita coisa se perdeu. Mas nós vamos falar essencialmente desses três: Fritz Matsulat, Paulo Malaquias e Pedro Grund, ok? Então, vamos aqui andando. Em meados do século... Deixa eu arrumar aqui. Muito bem. Em meados do século XIX, ocorreu um forte movimento populacional oriundo da Europa em direção ao Brasil, principalmente no Rio Grande do Sul. A região sul do nosso país, ela foi primeiramente mais popular, alcançou um número populacional muito maior do que a região norte, do que a região nordeste. Muitos imigrantes que vinham da Europa se atracavam ali, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto de Santos, naquela região. Até mesmo porque naquela época
era comum, deixa eu mudar aqui, era comum governo dar terras para esses imigrantes explorarem. Então, eles procuravam sempre aquela região, que era uma região mais produtiva. Você pode observar que muitas pessoas oriundas da região sul, eles têm sempre um sobrenome europeu, um sobrenome de alguma família europeia, porque eles são bem originados daquela região. E ali onde eles habitaram e desbravaram aquela região. Então, veja só, vindo da Alemanha em 1993, segundo a tradição, ele era um homem piedoso, que já orava em línguas estranhas. Assim, podemos falar de particular importância de Fritz Matschulat, este europeu alemão, para o pentecostalismo brasileiro, por ele ser um dos primeiros a serem batizados com o Espírito Santo com evidência de línguas estranhas. Os relatos, principalmente no livro do professor Israel Araújo, ele fala de Fritz Matschulat como um dos primeiros a de fato ser identificado como um batismo no Espírito Santo. Fritz Matschulat nasceu em junho de 1879, na Prússia Oriental, hoje Alemanha, veio para o Brasil com os seus pais em 1893, indo residir na cidade de Formosa, no Rio de Janeiro, né? No Rio Grande do Sul. Fritz foi pastor em Porto Alegre de 1909 até 1920. Atuou como missionário itinerante entre 1921 a 1923, assumindo o pastoreio da igreja de Panambi, na Bahia. Panambi, na Bahia, não, minha gente? Desculpa aí, Panambi, né? Lá no Rio Grande do Sul, onde presidiu de 1924 a 1949. Ele foi um pastor bastante piedoso, fervoroso, segundo dizia uma de suas filhas, quando seu pai entrava no quarto para orar, ele não orava na língua brasileira e nem orava na língua alemã, mas ele orava em línguas estranhas e ali ficava por horas adorando e buscando a Deus. Vale ressaltar que este cidadão, ele era um batista, né? Ele ainda não era de uma igreja pentecostal, porque de fato a igreja pentecostal ela vai se formar em seguida, mas ele era um missionário batista, um pastor batista, tá? Nós temos aí os batistas, né? Algo muito particular com os batistas, né? Eles têm uma resistência muito grande com os pentecostais, mas nós temos ali uma ligação muito forte, né? Mas você vai ver na história, nos livros de história, principalmente o professor Israel Araújo e Emílio Conte, que os batistas estavam sempre presentes em várias partes do país, principalmente no Rio Grande do Sul. Vale ressaltar o trabalho missionário dos batistas no Brasil, um trabalho que alcançou centenas de almas, né? Desbravando aí, principalmente os sertões brasileiros, a região norte do país. São trabalhos missionários centenários e consolidados, né? Então vamos voltar aqui para o nosso slide. Veja só, aqui eu coloco aqui. Muito bem. Ainda entre os principais proto-pentecostais do Brasil, podemos citar o pastor Paulo Malaquias. Esse servo de Deus se converteu ao evangelho com apenas 18 anos e começou prontamente a dar depoimento de sua salvação a tantos quanto o encontravam, né? Paulo Malaquias, né? Ele era um cidadão também batista, né? Esse servo de Deus se converteu com 18 anos de idade e começou prontamente a dar depoimento de sua vida cristã, de sua vida de mudança, né? E a tantos quanto ele podia falar, ele falava. Então, ele sendo um pastor batista da igreja de Ramada, no município de Ijuí, e aqui eu quero ressaltar que o Vale do Ijuí, é uma região no Rio Grande do Sul que foi muito evangelizada, né? Principalmente
pelos batistas, né? E todos que vinham da Alemanha e da Europa em si eram batistas e se encontravam ali no Vale do Ijuí, que era a região onde o governo federal dava terras para os imigrantes explorarem, né? Ele foi pastor batista na igreja de Ramada. Hoje a cidade de Ijuí tem essa igreja. Eu não sei se ela é hoje ainda chamada de Igreja Batista de Ramada ou é a Igreja Batista Emanuel, mas está lá nos livros históricos. Você pode procurar aí na internet que você vai encontrar muita coisa do Vale do Ijuí e a relação que tem com o pentecostalismo brasileiro, né? Então, teve uma experiência pentecostal em 1908. Até então, pessoas não sabiam explicar esse fenômeno. Então, veja só, o Espírito Santo se manifestou na vida de muitos servos de Deus e eles não tinham ainda conhecimento do que estava acontecendo na sua vida, porque falavam aquelas línguas e porque aquele fenômeno estava acontecendo. Veja só o que diz o professor e escritor Emílio Conde. Na época, ele mesmo não sabia o que aquela extraordinária experiência se tratava. Não sabia que era o batismo com o Espírito Santo. Somente mais tarde, quando entrou em contato com a Assembleia de Deus e se uniu a ela, foi que compreendeu que suas experiências eram genuínas pentecostais. Paulo Malaquias foi pregador diferente dos outros. Todos afirmavam e reconheceram isso, porém, ninguém sabia explicar o sucesso da sua pregação, né? A exposição da palavra e a forma que ele usava para apresentar a mensagem era diferente da dos demais pastores batistas. Sendo pastor em várias igrejas, Paulo Malaquias descobriu indícios de que de que nessas igrejas havia crentes pentecostais, né? Por crença e convicção, mesmo que os tais membros não tivessem o tal nome ainda de pentecostais. Então, muitas pessoas, meus irmãos, foram batizadas com o Espírito Santo, mesmo sem saber, agraciada com o Espírito Santo, mesmo sem saber. E isso ainda hoje acontece, tá? Ainda hoje acontece que pessoas são batizadas com o Espírito Santo, dormindo, outras, de repente, o Espírito Santo as toma e enche de graça e de poder, e assim a pessoa é batizada no Espírito Santo. Hoje nós sabemos, mas naquela época para eles, era algo completamente estranho, inviável. Muitos não criam. Eu não sei se você já chegou a ler a carta do irmão, acho que é Pedro Nobre, lá de Belém do Pará, que ele relatou um culto onde Gunnar Wingre e Daniel Berger participaram e os irmãos foram batizados com o Espírito Santo. Ele botou para esculachar os irmãos, né? Chamou de impostores e tudo mais. Mas hoje nós entendemos isso, que ele não tinha conhecimento do batismo com o Espírito Santo e nem do movimento pentecostal. Ele conhecia somente aquela vida de piedade que ele tinha ali da igreja, como muitos outros irmãos ainda hoje têm, ainda não tiveram um contato genuíno com o Espírito Santo, em receber o batismo com o Espírito Santo. Então, naquela época, eles botaram para esculachar com Gunnar Wingre e Daniel Berger, mas a graça de Deus não nos faltou. E até hoje estamos aqui pregando a palavra de Deus sob o manto do poder, da oração e do batismo com o Espírito Santo. Então, não é de se estranhar que essas pessoas tivessem estranheza em receber, e outros até medo do que estava acontecendo. Mas tudo isso já era uma providência de Deus, porque você vai ver que esses fatos acontecem numa linha cronológica a partir de 1906, 1909, até a vinda de Daniel Berger e a explosão da Assembleia de Deus.
tá? Então vamos andando aqui mais um pouco. Vamos andando que a fila é grande. Então veja só, o 1.3, experiência pentecostal de Pedro Graudin, ou Graudin, né? Pedro Graudin nasceu em Régia, na Letônia, e sempre se aplicou ao Evangelho. Ele desembarcou no Brasil em 10 de junho de 1900. Olha só como está próximo as datas, né? 1900, no Porto de São Francisco, em Santa Catarina. As experiências pentecostais de Pedro Graudin fazem parte das mais remotas citações do batismo com o Espírito Santo, com a proeminência de falar em línguas estranhas, né? Que é o que incomoda muita gente aí, né? Mas é o dom de Deus e um dom de uma profecia para o Brasil se cumprindo. Então, o pastor da igreja Leto Batista de Guaramirim, né, em Bananal, em Santa Catarina, Graudin foi batizado com o Espírito Santo, além de receber o dom de profecias em 1933, após a visita do pastor André Bernardino da Silva na sua cidade. Graudin passou a fazer parte da membresia da Assembleia de Deus após este fenômeno. Após esta data, ele passou a ser membro da Assembleia de Deus na cidade de Guaramirim. Então, veja só, as datas são muito próximas e você pode ver que o início do ano 1900, 1901, com o início do século XX, o Espírito Santo estava atuando fortemente no Brasil, para transformar esta nação numa nação cristã pentecostal. Mas isso, irmãos, não nos fazem melhores do que nenhuma outra igreja e nem melhor do que nenhum outro irmão. Pelo contrário, nos torna mais responsáveis ao cuidado com a obra de Deus. Nos faz mais responsáveis, com tamanha responsabilidade de não deixar se extinguir o Espírito Santo do meio desta nação. Só tem um jeito de nós fazermos isso, preparando a próxima geração. Preparando essa próxima geração. O pastor Ismael Santos diz no seu livro que o irmão Pedro Graudin jamais viria falar em línguas ou profetizar. Ele nunca tinha ouvido falar nessas coisas. A presença de Deus era tão real que às vezes Graudin era surpreendido com a própria voz, entregando mensagens proféticas do coração de Deus para seu povo. Então ele foi batizado com o Espírito Santo, tornou-se um profeta, o dom de profetizar. Nós chamamos de profeta. Bem verdade que alguns irmãos aí tradicionais, eles querem separar profeta do Velho Testamento com o dom de profecia. O dom de profecia realmente é uma coisa, o profeta do Antigo Testamento é outra. Tá? Mas não vamos entrar nesse mérito, não vamos sair do objetivo da lição. Tá? A experiência que você está passando é o prenúncio do nascimento de uma grande família. O que Deus queria dizer com isto? Somente 2 décadas depois, o irmão Pedro compreenderia que a grande família era o povo pentecostal que surgiria no Brasil. Essa foi uma profecia que ele recebeu para consolar o coração dele. Por quê? Ele também, como muitos outros, ele estranhou tudo isso que aconteceu na vida dele. E é bem verdade que ainda hoje muitos irmãos, quando são batizados com o Espírito Santo, eles ficam uns dias assustados, até se adaptar à nova vida em Cristo. Então, meus queridos irmãos, nós encerramos, esse tópico dizendo: eu ensinei que o período inicial do proto-pentecostalismo no Brasil é chamado por alguns de proto-pentecostalismo, ou seja, o início, o proto, o momento inicial. Muitos irmãos
não foram citados aqui, porque não caberia nesta lição. Mas eu lhe recomendo a comprar o livro do professor Isael Araújo, aonde você vai ter história do movimento pentecostal, onde você vai ter um material riquíssimo que vai edificar a sua fé, tá? Então vamos andar aqui mais um pouco. Opa, voltando aqui. Muito bem, aqui, ó, muito bem. Vamos lá. Os recursos, os precursores do pentecostalismo no Brasil. Quem usa óculos, irmão, é outra história, tá? Então tá, os precursores do pentecostalismo no Brasil. No ano 1910, conforme registro histórico, alguns homens que já tinham tido experiência com o batismo do Espírito Santo chegaram ao Brasil, vindo dos Estados Unidos, anunciando a mensagem pentecostal. O italiano Luigi Francescon, que organizou a primeira congregação cristã em São Paulo, e os suecos Gunnar Wingre e Daniel Berg, que organizaram a Assembleia de Deus. Vale ressaltar que a Assembleia de Deus não é a primeira igreja pentecostal no Brasil. Não, a primeira é a fundada pelo pastor Luigi Francescon, este italiano que fundou a congregação cristã no Brasil. Logo em seguida, chega Daniel Berg e Gunnar Wingre, vindo ambos dos Estados Unidos. Observe que os Estados Unidos foi o berço da gestação do pentecostalismo mundial. Do Estados Unidos surgiu muitas denominações e o movimento pentecostal explodiu para o mundo. A obra missionária explodiu para o mundo, no berço pentecostal americano. Então, ambos, Luigi Francescon, Daniel Berger, Gunnar Wingre e muitos outros vieram lá dos Estados Unidos, tá? Então, vamos andar. 2.1. A experiência pentecostal de Gunnar Wingre. Aqui. A experiência pentecostal de Gunnar Wingre. Gunnar Wingre foi um missionário evangelista pentecostal sueco, lá da Suécia, né? Esse servo de Deus, em novembro de 1909, numa conferência realizada na primeira igreja batista sueca de Chicago, Gunnar Wingre passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo e do falar em línguas, né? Experiências que ele relatou com particularidade no Diário do Pioneiro, em carta referida no Diário do Pioneiro, datada de 1º de abril de 1930. Gunnar Wingre relata ter sido direcionado por uma irmã ao batismo no Espírito Santo. Na carta, Wingre descreve que foram as irmãs que intercederam a Deus para que ele pudesse receber o batismo com o Espírito Santo. Então, veja só que novamente nós voltamos aos Estados Unidos, mais precisamente agora na cidade de Chicago, por volta do ano 1909, pouco antes deles chegarem aqui ao Brasil. Então, vale também ressaltar que ele frequentava a Igreja Batista Sueca, e isso não adianta ninguém negar, está datado em documento histórico, a origem que eles vieram de Chicago, da Igreja Batista Sueca. Ele era oriundo da Igreja Batista Sueca, tá? Então, a gente tem muito combates aí sobre essas coisas na internet, mas eu sempre digo que isso é desnecessário. Não importa. O que importa é desfrutar da bênção de Deus. Gunnar Wingre recebeu a intercessão dessas irmãs e ainda hoje nós, pentecostais, assembleanos, principalmente, fazemos orações intercessórias
pelo batismo com o Espírito Santo na vida de muitas pessoas. E essas pessoas são abençoadas, alcançadas com o batismo com o Espírito Santo. Tá? O livro do pastor Josué Gonçalves diz o seguinte: ao buscar a promessa pentecostal, Zwingli já estava convencido de que sua experiência, olha só, que sua experiência ou sinal físico ao falar em línguas desconhecidas, isso é explicado por ele em um artigo escrito em 1909 no jornal Boa Semente. Nesse periódico, Zwingli deixa claro sua convicção sobre o falar em línguas com evidência do batismo com o Espírito Santo, ou batismo com o Espírito Santo com evidência do falar em línguas. Então, essa experiência moveu o seu coração mais e mais, porque é impossível uma pessoa ser batizada com o Espírito Santo e continuar inerte. É impossível, irmãos. Vamos ver aqui o próximo slide. Vamos lá? Experiência pentecostal de Daniel Berger. Daniel Berger é esta figura emblemática, né? Daniel Berger foi pastor pentecostal na Suécia e, juntamente com Zwingli, iniciou o movimento que deu origem às Assembleias de Deus no Brasil. Ele viveu 7 anos nos Estados Unidos, veja só, e posteriormente retornou à Suécia, onde reencontrou seu amigo de infância, Louis Levi Petrus. Levi Petrus, que apresentou a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Anos mais tarde, após despedir-se dos pais, em meio a uma viagem de regresso aos Estados Unidos, Berger orou com persistência a Deus pelo batismo com o Espírito Santo. E Deus o enviou, e Deus ouviu sua oração e o selou com a promessa do batismo com o Espírito Santo. Queridos irmãos, vale ressaltar que muitas pessoas dizem que Zwingli era mais culto do que Daniel Berger. Ninguém era mais culto do que o outro. Zwingli e Daniel Berger eram 2 homens cultos. Porém, Berger tinha uma dificuldade muito grande de falar e aprender a língua portuguesa, a língua brasileira. Mas isso não diminuiu em nada, porque era um homem cheio de Deus, cheio do poder de Deus, um homem compromissado com o chamado que recebeu, um homem que tinha a vida no altar de Deus, e foi um grande homem para esta nação. Veja só que o pastor Isael Araújo fala no seu livro História do Movimento Pentecostal, na página 122, diz o seguinte: chegando à igreja do amigo Levi Petrus, igreja batista de Lidköping, encontrou-o pregando. Após o culto, conversaram longamente sobre a nova doutrina. Daniel demonstrou ser favorável. Em seguida, despediu-se de seus pais e partiu, porque a sua intenção não era permanecer na Suécia, mas retornar à América do Norte, aos Estados Unidos. E em 1909, em meio a uma viagem de retorno aos Estados Unidos, Daniel Berger orou com insistência a Deus, pedindo o batismo com o Espírito Santo. Ao aproximar-se das plagas norte-americanas, sua oração foi respondida e ele foi abençoado com o batismo com o Espírito Santo. Então, Daniel Berger já está no mesmo ano de Gunnar Zwingli, 1909. Quer saber aonde ele foi parar nesse retorno? Eu lhe recomendo comprar o livro do professor Isael Araújo. Lá tem muita coisa boa, tá? Então vamos lá para o nosso tópico 2.3, né? A experiência pentecostal de Levi Petrus, né? Levi Petrus, um pastor sueco. Levi Petrus desempenhou um papel decisivo na formação e desenvolvimento do movimento pentecostal em seu país, lá na Suécia. O empenho do pastor Levi foi determinante, irmãos,
muito determinante para impulsionar o desenvolvimento da liderança nas Assembleias de Deus no Brasil, uma vez que ele influenciou diretamente o pastor Daniel Berger com a doutrina pentecostal. Ele foi um influenciador. Nós precisamos de influenciadores bons na nossa vida, pessoas compromissadas com o reino de Deus e com a sua amizade. Pessoas que têm uma preocupação consigo é uma pessoa que tem uma preocupação também com o próximo, com o reino de Deus. E veja só a amizade como foi positiva. E aí vale ressaltar, vale te lembrar, para que você faça uma avaliação das suas amizades. Se elas estão sendo influenciadoras para o bem. Influenciadoras para o bem. O pastor Israel Araújo ainda fala, na página 657, é um livro bem extenso, o seguinte: por ser pastor principal da principal igreja da Suécia, responsável pelo envio e sustento de missionários nas Assembleias de Deus no Brasil, Gunnar Wingre foi à Suécia convidá-lo para participar da primeira convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil. Veja só, ele, irmãos, ele sustentava os missionários aqui no Brasil e investia nessa obra aqui no Brasil. Imagine a distância que é daqui para a Suécia e a locomoção para chegar até a Suécia em tempos tão remotos e difíceis. Hoje é uma beleza, por um clique nós estamos na Suécia, mas naquele tempo eu fico pensando como era difícil o dinheiro chegar, o recurso chegar para dar sustento à igreja. Mas ele não se ateve à mesquinhez. Ele ajudou o seu amigo Gunnar Wingre a solidificar a obra de Deus aqui no Brasil. Então, quando eu falo de Assembleia de Deus, eu não posso esquecer de Levi Petrus e lembrar só de Daniel Berger e Gunnar Wingre. Não. Eu tenho que lembrar deste servo de Deus que foi um baluarte, uma coluna de sustento aqui no Brasil, para o Brasil, tá? Então, Daniel Berger foi visitá-lo e convidou para a primeira, deixa eu lembrar aqui, para a primeira convenção geral das Assembleias de Deus, realizada em 1930. A reportagem O Mensageiro da Paz, número 1, de 1º de dezembro de 1930, citou e noticiou o pastor Levi Petrus. Pregou com um intérprete todas as noites. As mensagens foram simples, mas acompanhadas da graça do Espírito Santo. Na verdade, a mensagem ela precisa ser a mensagem de Jesus. Rasinha, mas pensar profundo. Pensar profundo. Falar rasinho, mas pensar profundo. Foi assim que ele, o pastor Levi Petrus, pregou todas as noites na primeira convenção em 1930, né? No Rio Grande do Norte, em Natal. Então, este servo de Deus tem um legado aqui também no Brasil. Ele tem um legado, nessa coroa das Assembleias de Deus aqui no Brasil, ele tem uma joia muito importante nesta coroa. Tá? Então, vamos andar aqui mais um pouco. O avivamento pentecostal no Brasil. Olha só, queridos irmãos. No Brasil, a chama pentecostal se expandiu com mais rapidez e intensidade a partir do trabalho desenvolvido pelos missionários suecos Daniel Berger e Gunnar Wingre, que vieram dos Estados Unidos. Os missionários se instalaram em Belém do Pará, dando início à história das Assembleias de Deus no Brasil. Tem um livro na CPAD que é chamado A História das Assembleias de Deus no Brasil. É um livro muito bom, muita coisa importante. Tem outro também muito importante que é
a história das convenções das Assembleias de Deus. É muito interessante para você adquirir, comprar e estudar. Você que gosta de buscar mais conhecimento. Então veja só. Vamos lá. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Queridos irmãos, aqui essa chegada, ela tem muitas informações e às vezes informações trucadas, mas eu lhe recomendo sempre comprar material de procedência das Assembleias de Deus, para você não levar gato por lebre, não levar uma coisa pensando que é outra. Por quê? Tem muitas pessoas maldosas que deixam textos escritos na internet para confundir a cabeça e a mente das pessoas. Mas vamos voltar para a aula. A chegada dos missionários suecos em solo brasileiro. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing, debaixo da mensagem profética, que ambos pregariam o evangelho numa terra desconhecida, denominada Pará, foram até a biblioteca a fim de pesquisarem um lugar citado por Deus na profecia. Após constatar que se tratava de um estado no norte do Brasil, eles desembarcaram em solo brasileiro em 1910. Eles se encontraram em 1909. Nessa época, 1910, Luiz de Franciscon já estava em São Paulo. Os pastores Fritz Matsulat e os outros dois, Paulo Malaquias, já estavam trabalhando lá no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Então veja só, Deus usa esses homens para o outro extremo do país. Um país enorme como o nosso, um continente praticamente. Deus estava agindo no sul e traz esses dois homens para a região norte, aonde havia muitas almas para o Senhor Jesus, mas que, devido à distância e à dificuldade para chegar, o Espírito Santo traz Gunnar Wing e Daniel Berg para o Pará. Assim surgiu, incendiados pela chama pentecostal, assim eles chegaram em solo brasileiro. E aí logo surgiria um movimento que mudaria a história desta nação, deste país, o movimento pentecostal. O pastor Oídes, ele fez um comentário aqui na revista muito interessante. Ele é o autor da revista, não do livro. O começo do ministério assembleano no Brasil ocorreu através de dois homens cheios do Espírito Santo. A história mostra que os missionários suecos, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram em solo brasileiro após receberem uma palavra profética, enquanto estavam nos Estados Unidos, de que deveriam ir para o Pará, cumprindo assim Marcos 16:15 e Atos 13:2. Para melhor entendermos essa convocação divina, esses homens, sem sequer saber onde ficava este lugar, diante desta profecia, eles recorreram a um mapa mundi e viram que se tratava de uma cidade no norte do Brasil. Olha só como é profundo este chamado. E aqui eu quero ressaltar para todos a importância de estar sempre cheio do Espírito Santo e de buscar o Espírito Santo na sua vida. Você está cheio de Deus. Quando recebeu uma palavra de Deus, você tem o compromisso de guardar esta palavra em seu coração e pôr em prática esta palavra. Uma palavra profética para a sua vida, uma palavra profética para mim, para ti. Devemos receber com alegria e não simplesmente negligenciarmos o chamado do Senhor para a nossa vida. Vamos aqui? Muito bem. O avivamento pentecostal, do tópico 3.2, né?
o 3.2, as primeiras chamas do avivamento. Os missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wingren foram acolhidos no porão da primeira igreja batista e lá pregaram sobre a doutrina pentecostal. Olha de novo os batistas, onde é que eles estão e onde é que nós vamos entrar. Novamente, vamos voltar para o texto para você compreender. Vamos lá. E eles pregaram sobre a doutrina pentecostal. Isso fez com que as irmãs Celina Albuquerque e Maria Nazaré não somente crescem, mas também permanecessem em oração até que Deus as batizasse com o Espírito Santo. Isso lá no livro das História do Movimento Pentecostal e no livro das Assembleias de Deus, da CPAD, fala que esse culto se estendeu, irmãos, lá para 1h da manhã, quando a irmã Celina foi alcançada com a graça do batismo com o Espírito Santo. Celina Albuquerque e Maria Nazaré. Então, veja só, elas não somente creram, como também buscaram e também receberam, né? Foi então que em junho de 1911, a 1h da manhã, de uma quinta-feira, na rua Siqueira Mendes, 67, na cidade de Belém, a irmã Celina Albuquerque foi batizada com o Espírito Santo. Enquanto orava, esse fato gerou uma discussão na igreja. Uma discussão que acabou muito mal. Isso gerou consequências até hoje difícil dos batistas históricos entenderem, né? Tem um pastor aí na internet que ele bate no assembleano, né, do lado da fivela, né? Eu não sei se ele estava lá em 1911, né? Mas ele parece que ele tomou as dores para ele, mas tudo bem, a graça de Cristo nos basta, né? Vamos avançando e pregando a palavra de Deus. E diante desse fato, houve a expulsão de 19 membros, inclusive Wingren e Berg. Os pastores foram expulsos da Igreja Batista lá na cidade de Belém. E isso, meus amados irmãos, também está escrito, né? Agora, há muitas controvérsias dessa expulsão, porque a Assembleia de Deus conta a história e os fatos que ocorreram na visão da Assembleia de Deus, e eu creio que é a verdade. Os batistas também contam os fatos e a visão do que tiveram lá. Eu também creio que é a verdade, né? Então, ambos estão com a verdade e está tudo certo. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Somos irmãos em Cristo e vamos morar no céu. E o diabo não presta. Então, nosso compromisso é com a palavra. E com a palavra de Deus. E sermos cheios do Espírito Santo. O pastor Oides, ele fez aqui um rodapé, que ele diz o seguinte: já no Brasil, Daniel Berg e Wingren iniciaram a propagação pentecostal por 7 meses na primeira igreja batista de Belém. Contudo, a experiência pentecostal naquele ambiente não foi bem aceita. Bem aceita sim, pastor, né? Mas essa nova doutrina com a manifestação do Espírito Santo trouxe muitas divergências dentro da primeira igreja batista de Belém. Fato esse que suscitou um desentendimento na igreja e, consequentemente, a expulsão dos amados irmãos, né? Na verdade, aqui nós estamos contemporizando a situação, mas a briga foi feia, teve voz alterada e tudo mais. Foi questão, o pastor da igreja se sentiu muito ofendido porque ele estava viajando, diz alguns relatos históricos, né? Mas alguns irmãos também se ofenderam, outros não se ofenderam, outros foram cheios de Deus e outros morreram em Cristo cheios do Espírito Santo. Mas, irmãos, tudo isso é histórias que passou. O que vale hoje é daqui para frente nós sermos cheios de Deus e pronto para o trabalho no nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta ter uma história linda se essa geração não está disposta a fazer o ID de Jesus. E fazer o ID de Jesus
não está mais complicado do que antes. Pelo contrário, está bem mais fácil fazer o ID de Jesus. E as multidões ainda estão aí para serem alcançadas. As multidões ainda estão aí sofrendo, querendo mais de Deus, mas aprisionada nas garras do diabo. Vamos aqui para o 3.3, já caminhando para o encerramento. Nasce a Assembleia de Deus no Brasil. Após seu surgimento em Belém do Pará em 1911, a princípio como missão fé apostólica, nenhuma denominação evangélica teve crescimento tão acelerado e significativo como a Assembleia de Deus. Em pouco tempo, a missão, que nasceu em Belém do Pará, alcança muitas vilas, cidades, assentamentos por todos os cantos deste país e se torna a maior denominação pentecostal do mundo. Lá por volta de 1991, 92, o pessoal falava assim: olha, aonde tem uma placa da Coca-Cola, uma do Bradesco, também tem que ter uma da Assembleia de Deus. Por quê? A Coca-Cola estava em franca expansão mundial, o Bradesco em franco crescimento nacional e a Assembleia de Deus acompanhando esse mesmo crescimento, indo nas vilas, nos povoados, nos assentamentos, nas grandes cidades, nas pequenas cidades, até se tornar essa potência que é hoje, mundialmente falando. A Assembleia de Deus é uma igreja que ela é muito fácil de você crescer nela, pois ela apoia muito o trabalho do leigo. Enquanto uma igreja batista, presbiteriana e outras mais demoram aí 4, 3 anos, 5 anos, sei lá, para formar um pastor, a Assembleia de Deus forma um pastor da noite para o dia, prega para ele, anuncia o evangelho para ele, ele deu bom testemunho na igreja, bota uma gravata no gogó dele, coloca um paletó no ombro dele, uma Bíblia na mão e um microfone na outra e uma esquina para ele pregar. Poucos dias aquele salãozinho está crescendo. Poucos dias aquele varão, aquela varoa, aquela família está com pessoas dentro do seu estabelecimento ali, da sua igreja. E esse trabalho do leigo, você pode ver que ele é um trabalho pioneiro da Assembleia de Deus, de dar oportunidade ao leigo. Muitos pastores pentecostais, muitos nunca frequentaram uma universidade de fato, uma universidade de teologia, uma universidade de sociologia, uma universidade de filosofia. Muitos nunca frequentaram uma Oxford, nunca frequentaram um seminário Mackenzie, nunca frequentaram. Mas muitos fizeram cursos de correspondência, né? Muitos fizeram cursos teológicos por correspondência. Olha a visão da Assembleia de Deus, curso teológico por correspondência. Eu mesmo fiz um curso teológico por correspondência, né? Eu sou fruto do Instituto Paulo Leivas Macalão. E muitos irmãos fizeram. E esse trabalho que a Assembleia de Deus dá, essa facilidade, esse apoio que ela dá para o leigo, é o diferencial dela, que expande rapidamente o desejo de pregar a palavra de Deus, movido pelo Espírito Santo, né? Cheio de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça de Deus, né? Antigamente, a Assembleia de Deus tinha um culto nas sexta-feiras, se eu não me engano, né? Não me engano, não, era sexta-feira. Culto de oração, culto onde os irmãos oravam de joelhos, vigílias que não paravam, amanhecia o dia, o povo orando e profetizando e pregando a palavra de Deus, e ninguém sentia sono, nem mormaço, nem preguiça. O povo ia para a oração para ser batizado com o Espírito Santo, receber cura, receber milagre, receber profecias na sua vida, né? E realmente a igreja era triunfante, uma igreja que não parava na oração.
E o segredo de uma igreja é o fogo pentecostal movido pelos joelhos na oração. Queridos irmãos, ainda quero ler só mais um trecho aqui da observação que o pastor Oídes fez desse tópico aqui. As Assembleias de Deus no Brasil se alargaram no seu começo, especialmente entre os grupos mais simples da população brasileira. Isso é uma grande verdade. A história mostra que os desbravadores Daniel Berg e Gunnar Bring enfrentaram muitos problemas como obstáculos de idioma, risco das florestas, males tropicais e perseguições, além da penúria pelas quais lhes sobreviveriam. Sobrevieram, pois não eram sustentados financeiramente por nenhuma igreja ou auxílio missionário, a não ser o auxílio que Levi Petros dava para eles. No entanto, o Senhor os enviou ao Brasil e supria as suas necessidades, como está em Filipenses capítulo 11, versículo 19. Queridos irmãos, isso tudo é para mostrar a grandeza não de uma igreja, mas de um Deus poderoso, tremendo, um Deus que cuida do seu povo, um Deus que zela por uma nação. A nação brasileira é abençoada pelas muitas igrejas pentecostais e não pentecostais que tem pelo Brasil. Vale cada um de nós sempre ter essa chama acesa do Espírito Santo. Não extingueis a chama do Espírito Santo que arde em nosso coração. Precisamos sim ainda evangelizar. Há muita gente nessa terra para o Senhor Jesus Cristo e nós não podemos parar. Não podemos parar. Não podemos parar. Nós temos que avançar pregando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te dê a paz, que o Senhor te faça resplandecer. Muito obrigado pelo seu carinho de estar conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência, de estar sempre conosco. Não se esqueça de, se não é inscrito no canal, se inscrever, e se já é inscrito, de curtir, e se já é inscrito e já curtiu, deixa lá algum comentário para nos incentivar e nos fortalecer mais. É muito bom quando nós recebemos um comentário de um irmão, nos sentimos mais fortalecidos. Então, que Deus te abençoe na próxima aula. Até a próxima aula, um grande abraço, Deus te dê a paz. Shalom, shalom.